Pois Josué chegou ao fim. Jericó. Josué derrubou. Graça e paz, boa noite. Obrigado, Lucas. Amém, graças a Deus. Vou chamar as crianças aqui à frente, as crianças vão descer. Quero chamá-las aqui. Vamos estender as nossas mãos? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por cada uma dessas crianças, Deus que está aqui conosco. Te agradecemos, Deus, e te pedimos que o Senhor possa instruí-los, Deus, na tua sabedoria. Deus, abra, ainda mesmo sendo novos, abra, Deus, os olhos, Deus, do seu coração, do seu entendimento. Permita com que eles cresçam na tua sabedoria. Permita com que cresçam, Deus, sendo obedientes ao Senhor, à tua voz. Que eles tenham sede de te conhecer, Espírito Santo. Deus, que eles sejam mesmo ainda novos, Deus, mas que sejam crianças poderosas. Crianças que entendem o poder de andar em amizade com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que eles sejam instruídos, Deus, no teu conhecimento. Para a honra e glória do Senhor. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Aleluia, nós terminamos o nosso arquétipo, o nosso tema sobre os arquétipos, e nós iremos iniciar um novo tema agora, que nós ficaremos por um tempo nele. E eu quero aproveitar que nós estamos em um número menor, eu quero chamar os irmãos mais para frente. Eu posso ter esse privilégio de ter vocês mais pertinho? Podemos fazer assim? Obrigado. Amém. Para que possamos estar aqui mais pertinhos, quanto mais próximo, menos distrações. Aleluia. O nosso tema que nós vamos iniciar, e nós vamos ficar um tempo sobre ele, se chama Vivendo Naturalmente o Sobrenatural. Você pode repetir comigo? Vivendo naturalmente o sobrenatural. Amém? E hoje nós vamos falar em específico sobre o poder da oração específica. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Te agradecemos porque nos sentimos privilegiados de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em um Deus que nos ama, que cuida, Deus, de cada um de nós de forma tão singular. Obrigado porque mesmo sendo o Todo-Poderoso, mesmo sendo aquele que criou o universo, coisas tão imensas, Deus, o Senhor ainda se atenta para cada um de nós, de forma detalhada. O Senhor nos ama de forma específica. O Senhor nos criou cada um, Deus, de forma diferente. Obrigado. Obrigado porque o Espírito Santo, Deus, nos acompanha, nos orienta, nos instrui. Senhor, nós queremos te agradecer. E nós declaramos que sairemos daqui com a nossa mente transformada. Nós sairemos daqui hoje, Deus, entendendo de forma ainda mais específica o poder de uma oração feita com especificidade. Senhor Jesus, que o Senhor possa desatar os nós. Eu creio que nós sairemos daqui, Deus, realmente transformados, vivendo uma metanoia, não uma mudança parcial, mas uma transformação na nossa conduta, na nossa forma de pensar, na nossa forma de nos relacionarmos contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então, o nosso tema, que nós ficaremos sobre ele por um tempo, vivendo naturalmente o sobrenatural. E hoje, o poder da oração específica. Então, a oração vaga, ela é preguiçosa, ela é uma preguiça espiritual disfarçada de humildade. E é exatamente por isso que muitas vezes não temos respostas de algumas orações que fazemos.
Muitas vezes nós fazemos orações que são vagas, orações que são tão abertas, tão sem especificidade, que nós pensamos que isso é uma dependência daquilo que Deus já conhece. Nós dizemos que Deus conhece o nosso coração, que Deus conhece a nossa mente, então eu não preciso dizer, então eu não preciso verbalizar, então eu não preciso pensar naquilo que precisa ser pontualmente transformado, e eu começo a fazer orações vagas. Mas a oração vaga é preguiça espiritual, disfarçada de humildade. E é exatamente por isso que às vezes ficamos estagnados na nossa vida de oração. Então, por que hoje nós vemos tantas pessoas orarem durante anos pedindo bênçãos, mas nunca consegue apontar uma única resposta de Deus? Quantas pessoas conseguem de fato mensurar se Deus respondeu ou não a alguma coisa que ela pediu? Se Deus respondeu ou não a alguma intercessão, a algum clamor? Então, quando você ora, Deus abençoe a minha família, por exemplo, muitas vezes você não contempla a mudança que você espera, porque você está recusando a fazer o trabalho mental de identificar o que realmente você precisa. Aquela famosa oração, Deus abençoe minha família, Deus abençoe a pátria e a nação. Está errado? Não. Mas é funcional? Arriscaria dizer que em maior parte das vezes não é funcional. É muito aberto, é muito amplo. Então, pessoas que oram de forma vaga, vivem sem respostas. Vou repetir, pessoas que oram de forma vaga, vivem sem respostas. Porque nunca fazem pedidos que possam ser verificados como respondidos ou não. Então, especificidade não é falta de fé. É prova de que você realmente acredita que Deus pode agir de forma concreta. E quem tem fé verdadeira não tem medo de pedir coisas específicas que pode ou não acontecer. Eu vou dar um exemplo. Nós estávamos ali no GC na quarta-feira e a Andréia trouxe um caso sobre um determinado pastor que está passando por várias dificuldades na área da saúde e agora, por último, ele teve uma complicação nos seus rins, na questão renal, e ele precisou entrar no processo de hemodiálise, e todo mundo sabe que quem começa a fazer hemodiálise, até o final da vida, segue nesse processo. É como se fosse um caminho sem volta. A pessoa começa e até o último dia de vida, ela fica escrava de um processo de hemodiálise. E nós começamos a orar, não para que, oh Deus, em nome de Jesus, cura esse homem, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, manifesta a sua vontade. Deus é soberano. Pastora Laila, Ele sempre vai manifestar a vontade dEle, sim ou não? Sempre, Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso, ninguém pode manipular a Deus, ninguém pode fazer de Deus seu fantoche. Ainda que você tente, você não pode. Ele esquadrinha os seus pensamentos, Ele nos esquadrinha. A palavra diz em Salmos 39, 139, Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu esquadrinhas todos os meus passos, todos os meus pensamentos. Antes que haja em mim palavras, conheces meus pensamentos. Como você pode manipular esse que te conhece antes mesmo que você abra a sua boca? Impossível. Mas nós não oramos, Deus cure esse homem, não. Um homem com tantas enfermidades, como que você ora, cura esse homem? Cura de quê? E nós começamos a clamar em específico, Deus, cura esse homem desse processo de hemodiálise. Restaure, Deus, as suas funções renais. Restaure de forma que ele nunca mais precise entrar numa máquina, Deus, para fazer ali essa hemodiálise. O Senhor pode fazer. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. A Tua palavra diz que pela Tua pisadura nós fomos curados. A Andréia trouxe um outro caso de um senhor que estava com um tumor na garganta. E o médico desenganou falando que havia dado metástase. E nós começamos a clamar ali no GC. Outras pessoas também orando por esse homem. Desenganado. Metástase. E esse homem foi curado. Curado.
E nós pedimos a André para que ela viesse trazer esse testemunho aqui. Nós falamos no dia aqui da apresentação do musical da cantata de Páscoa, não foi isso? Páscoa? Musical de Páscoa. Estava aqui o meu avô e veio um casal, e esse casal, acho que de Pará de Minas, na hora que a mulher olhou, falou assim, acho que aquele ali é o seu Davi, será aparecendo? Quando foi ver, era o seu Davi, meu avô. E aí ela veio relatar um caso que o meu avô já nos tinha contado. A tia dessa moça, quando tinha 19 anos de idade, se eu não me engano, ela ficou muda por um ano, não falava nada. Levaram ela em todos os psicólogos, em vários psiquiatras, levaram ela em diversos médicos diferentes para identificar qual o problema aquela mulher estava passando, e nada fazia com que aquela mulher falasse. Nada. Durante um ano e alguns meses inteiros, nenhuma palavra saía da sua boca. Imagina isso para uma mãe e para um pai dentro de casa. Do nada, a pessoa fica muda. E aí chamaram meu avô, ele foi até Pará de Minas, colocou as mãos sobre aquela mulher e declarou que ela começasse a falar naquele momento. E imediatamente ela começou a falar. Imediatamente. E ela estava testemunhando aqui, eu falei assim, então era sua tia? Porque eu já sabia desse caso, eu só não conhecia a família. Então, John Wesley, ele foi muito conhecido por falar sobre e estudar a oração específica. E quando John Wesley tinha 34 anos de idade, ele estava revisando as suas próprias orações dos últimos meses, dos últimos anos, tentando identificar quantas delas Deus havia respondido. Então, ele ficou travado, perplexo, quando ele havia orado dezenas de vezes por coisas como: Deus, abençoe o ministério. Deus, provê o necessário. Estão entendendo? Orações vagas. Entende, Tiago? Entende, Lucas? Deus, provê. Deus, abençoe o ministério. Deus, abençoe a minha casa. Deus, abençoe o presidente. Deus... E ele começou a ver como as suas orações, que eram: Senhor, ajude a pessoa fulano de tal. Dê sabedoria a mim. Dê sabedoria à minha mãe, ao meu irmão. Ele começou a ver como as suas orações, elas não podiam ser mensuradas, se foram alcançadas ou não. E nas pregações que ele falava, nas pregações, traga pessoas para que possam ouvir a tua palavra, porque ele era um pregador, um evangelista. Mas quando ele tentou marcar quais orações haviam sido respondidas, ele não conseguiu. Entende, Júlia? Ele tentou ver, deixa eu entender como Deus tem me respondido. E Laís, ele não conseguiu identificar, ele não conseguiu mensurar. Então, o que seria a resposta? Como ele mensuraria se Deus abençoou o ministério ou não? Sobre as pessoas virem ouvir a palavra, que ele pedia a Deus que as pessoas possam vir ouvir a tua palavra. Como ele saberia se o fato de vir sempre as mesmas pessoas, Sônia, já era ou não a resposta de oração? Quais mudanças específicas indicariam a bênção que ele pediu a Deus? Qual transformação indicaria que Deus concedeu sabedoria à pessoa que ele pediu? Então, ao analisar todo esse contexto, ele percebeu que ele não tinha ideia de quantas ou quais foram as suas orações respondidas, porque nunca havia especificado o que ele estava pedindo. Então, John Wesley percebeu que ele havia passado meses e anos da sua vida orando por coisas impossíveis de verificar. Não porque Deus talvez deixou de fazer ou porque Deus não pudesse responder, mas porque os próprios pedidos que ele fez eram tão vagos que não havia forma de saber se a resposta ocorreu ou não. Estão entendendo? E isso o perturbou profundamente, porque revelou algo sobre a própria fé daquele homem. Ele estava orando de forma vaga, muitas vezes para evitar o risco da decepção. Muitas vezes para evitar o risco da vergonha. Deus, levante esse homem da cadeira de rodas. E o homem continua com as pernas sem se mover. Então, você ora: Deus, abençoe minha família, e nada de extraordinário acontece. E você pode sempre dizer: bem, talvez Deus abençoou de forma que eu não percebi. Se nós estamos vivos é porque Deus está abençoando. Sim ou não? Mas isso é muito genérico.
Então, isso se torna uma saída fácil, sem risco, para crentes, muitas vezes omissos, muitas vezes covardes, muitas vezes receosos demais. O medo do não de Deus é maior do que a vontade de ver Ele manifestar o seu poder. Então, isso se torna uma saída fácil, sem risco, mas também sem uma fé real e verdadeira. Com isso, John Wesley decidiu fazer um experimento brutal. Ele fez uma mudança abrupta. E durante 3 meses, ele decidiu fazer orações por coisas que são mensuráveis, palpáveis, tangíveis. E o primeiro mês, ele se propôs, assim como nos próximos, a fazer esse acompanhamento. Como que foi esse meu mês? Como foi o acompanhamento disso? O que Deus respondeu? O que Deus não respondeu? O que foi imediato? O que demorou? Então, ele começou a eliminar tudo que era vago demais. Nada de prover o necessário, mas sim de forma específica, como registrado em seus diários. Preciso de 15 libras para pagar a impressão do inário até segunda-feira. Nada de Deus abençoe o ministério, mas em seus diários ele começou a registrar, mas sim que 20 pessoas novas possam vir e ouvir a pregação em Bristol na quinta-feira. Nada de Deus me dê sabedoria, mas sim mostre-me se devo aceitar um convite para ir pregar em Newcastle ou recusar. Pedidos concretos que teriam respostas verificáveis. Ou aconteceu, ou não aconteceu. Ou Deus disse sim, ou Ele disse não, ou Ele permaneceu em silêncio. Mas era possível verificar. E então em seus diários, Wesley registrou o resultado desse experimento. E os primeiros 30 dias de pedidos específicos, ele constatou que 19 desses pedidos foram respondidos exatamente como ele apresentou a Deus. Ou seja, em 30 dias, no caso, ele teve um resultado de mais de 60% das suas orações respondidas de formas milimetricamente, pontualmente, como ele havia apresentado ao Senhor. Ele pediu 15 libras até segunda para conseguir fazer a impressão dos inários. E ele recebeu doações de 17 libras no sábado. Alguns milagres, né, que algumas pessoas já experimentaram de provisões inesperadas do Senhor. Ele pediu 20 pessoas na pregação que ele faria em Bristol. Vieram 24 pessoas. Ele pediu direção sobre se deveria ir pregar ou não em Newcastle. Isso demonstra, inclusive, que ele não estava tentando manipular a Deus, mas se colocando na dependência dele. Eu devo ir ou não devo? Talvez ir pregar representaria para ele mais status, mais alcance, não é isso? Mais fama, mais pessoas conhecendo seu ministério, talvez ofertas que poderiam ser dadas a ele, sim ou não? Mas ele não queria saber daquilo que ele ganharia como vantagem. Ele queria estar literalmente sendo conduzido pela vontade do Espírito Santo de Deus. Então ele pediu oração sobre Newcastle e a porta se abriu de forma inequívoca. 11 pedidos, portanto, não foram atendidos como ele esperava. Mas ele conseguiu saber exatamente aquilo que Deus respondeu e aquilo que não. Ele conseguia ter milagres para compartilhar. E testemunho cura. Testemunho estimula a fé das pessoas. Testemunho reacende um fogo que muitas vezes estava apagado. Testemunho te faz crer em algo que você não acreditava que poderia ser possível. Na Bethel Church, o pastor Bill Johnson compartilha que uma certa mulher que teve um acidente e ela perdeu parte da panturrilha, da musculatura, e fez um enxerto. E enquanto eles oravam por aquela mulher, na igreja, enquanto eles oravam por aquela mulher que estava no hospital, o tecido daquela mulher foi reconstituído por completo. Todo mundo ficou abismado, os médicos, como que isso aconteceu? O tecido foi reconstituído, a musculatura cresceu, como se fosse é uma ameba que você parte no meio e ela cresce novamente. E ao trazer esse testemunho na igreja,
Uma outra pessoa que tinha parte da sua panturrilha também lesionada por um acidente. Quando chegou em casa e estava andando, o marido daquela mulher virou e falou assim: amor, o que aconteceu com a sua panturrilha? Ao ouvir o milagre foi desatado sobre aquela mulher. E aquela mulher chegou em casa, o seu marido viu que a sua panturrilha havia crescido, o pedaço que ele tinha sido lesionado. E aí começaram a chegar pedidos de orações de pessoas que tinham o mesmo problema, que acidentaram, perderam parte da perna. Consegue entender como que um milagre desata milagres? Gente, vocês estão entendendo? Se você está com sono, levanta, bebe água, acorda. Aleluia. E então, é por isso que você precisa ser específico em suas orações, para você ter testemunhos daquilo que Deus fez, para você poder compartilhar, para que a sua fé seja edificada. Quando você não tem uma fé consolidada, você é uma pessoa mole, flácida, sem consistência naquilo que você acredita. Então você precisa consolidar a sua fé, e isso te ajuda a entender a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus. É por isso que quando eu compartilhei com vocês a experiência que eu tive de ver gravetos acender, de folhas acenderem, teve uma pessoa que disse assim para mim, uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, um pastor que me disse assim: Davi, mas a gente já viu isso também, a gente viu que era um fenômeno químico. Um fenômeno químico, tinha até um monte do foguinho que acendia, tal. Eu falei assim: olha, se a sua foi um fenômeno químico, a minha não foi. Sendo você um cristão, talvez você não teve essa experiência, e talvez a sua fé nem te permitiu viver esse milagre, e foi um fenômeno químico, no meu não foi. Não porque eu quero acreditar em algo cegamente, mas porque pessoas que estavam comigo no mesmo lugar não viram, e somente eu via. Aí essa pessoa me perguntou assim: mas por que, Davi? Você é mais espiritual que ele? Que as outras pessoas? Eu falei assim: não, mas porque eu estava pedindo tanto isso a Deus, eu queria tanto ter essa experiência, e eu nunca tive em nenhuma ocasião, em várias situações que eu já fui, que Deus, com a sua graça, me concedeu o favor de ver. Talvez aquelas pessoas não estavam buscando isso, e por que Deus lhe daria os seus olhos para ver? Então, o que você viu quimicamente, para mim não foi quimicamente, foi um milagre que o Senhor me abriu os olhos para ver. Em que isso muda a sua vida? Muda na minha experiência com Deus, isso vai solidificando a minha fé, isso vai me permitindo conhecer a profundidade da particularidade de Deus para com cada um, do cuidado dEle em cada detalhe da nossa vida. Estão conseguindo entender? Então, meu irmão, que você viva a experiência singular, cada um de vocês, que você veja anjos. Se alguém duvidar que você viu, meu irmão, problemas, viva a sua experiência e compartilhe, porque outras pessoas possam ser, para que outras pessoas sejam levadas a desejar também ver anjos. Davi, o que isso muda? Muda, porque uma experiência te marca. Quantas marcas você tem na sua vida com Deus? Quanto mais você tem, mais difícil é se afastar da presença, mais impactado você é pelo mundo espiritual. Mais cicatrizes da fé você começa a ter em sua vida, que na hora que vem algo para te fazer duvidar, você fala assim: eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, Deus já fez tal forma, então é nisso que eu também vou me apegar e eu vou crer. Estão entendendo? Aleluia! Então, ele entendeu que alguns pedidos não foram respondidos como ele esperava. E assim ele conseguia também saber claramente quais não foram atendidos. E ele não ficou naquela dúvida eterna: Deus fez ou Deus não fez? Deus dá sabedoria a meus filhos. Ele está dando ou não está dando? Deus abençoe a nossa igreja. Ele está ou não está abençoando? Consegue entender? Então, pela primeira vez na vida, Wesley tinha evidências concretas de que Deus estava respondendo às suas orações. E a sua fé, não que ela era falha, mas ela, de fato, precisava ser aprimorada. Então, chega de sentimentos vagos. Não mais sentimentos vazios. Não mais impressões subjetivas. Mas fatos verificáveis. Wesley afirmou: Deus mudou. Olha o que Wesley afirmou: Deus mudou, porque eu parei de fazer pedidos que permitiam ambiguidade eterna sobre se foram respondidos ou não.
Então, se alguém estiver com dor de cabeça e pedir para você orar, não fala, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro a cura sobre essa pessoa. Ah, meu irmão, seja específico. Eu repreendo essa dor de cabeça agora. Espírito Santo de Deus, eu declaro que essa dor nesse momento está deixando a vida de fulano de tal. Você está agora curado pelo poder do nome de Jesus. Você crê? Creio. Então diga amém. Amém. Glória a Deus. Se Deus fará ou não, cabe à soberania dele. Mas a nós nos foi dado o dever de orar de forma específica, de confiar no poder dele, de confiar que ele é poderoso para fazer, de desatar o que é o reino de Deus nos céus, na terra, que foi a oração que ele nos ensinou. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. No céu não tem enfermidade, no céu não tem doença, no céu não tem deformação, no céu não tem miséria, no céu não tem pobreza. Não, meu irmão. Então ore de forma a trazer, assim como é nos céus, para a terra. A cultura do reino dos céus, ela tem que ser manifesta de forma específica. E isso lhe foi dado como um dever. Amém? Nos foi dado como um dever. Mas algumas pessoas podem pensar, Davi, não é orgulho da nossa parte pedir coisas específicas a Deus? Nós não devemos deixar na mão dele, porque, poxa, como que você vai ficar pedindo específico? Deus não é seu mordomo? Então, à luz da palavra, nós destruímos esses argumentos, entendendo que Jesus, ele procede dessa forma quando nós lemos na Bíblia. Leia comigo, por gentileza, em Marcos 4:35, quando Jesus repreende a tempestade. Marcos 4:35 diz assim, acompanhe comigo. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a encher de água. Então imagina, um período onde tudo já estava escurecido, o seu barco começou a ser, vamos dizer, praticamente inundado, o risco de você naufragar era real, e a palavra continua em Marcos 4:38. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morreremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Próximo. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora volta no versículo 39. Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao lago, aquiete-se. Jesus por acaso disse, tempestade, em nome de Jesus, não nos faça naufragar não. Em nome de Jesus, Pai, Deus manifesta a sua vontade, Senhor Jesus. Deus, cuida da gente, Pai, para a gente não morrer afogado. Foi isso que ele fez. Foi uma ordem clara e direta. Aquiete-se mar, aquiete-se vento, acalme-se agora. E se acalmou. E nós começamos a entender o padrão do Senhor. Porque nesse episódio, essa tempestade, ela configura uma ação que era uma ação espiritual contrária à vontade de Deus. Caso contrário, ela continuaria. E então, talvez, isso foi uma ação espiritual das trevas, agindo no mundo material, aquilo que é tangível, para trazer um naufrágio. Porque o mundo espiritual, ele se materializa em muitas questões. Não é à toa que várias pessoas têm experiências, de diversas situações, de apagar luz, acender luz, de objetos caírem, porta bater, de situações voarem. E o Senhor repreendeu, denotando que aquilo não vinha dele e era talvez um levante no mundo espiritual. Ao contrário, com Jonas, a tempestade também veio.
Mas com Jonas, o vento não foi repreendido. Por quê? Era desejo de Deus que ele fosse lançado ao mar, houvesse nele arrependimento e ele pregasse aos ninivitas. Entende? Existem tempestades que vêm de Deus. Você vai repreender, mas o mar não vai parar até você se encaixar na vontade dele. Entende que você não manipula Deus, Júlio? Mas você precisa ser específico. Então, à luz da palavra, nós destruímos esse argumento entendendo que Jesus procedia dessa forma, como nós podemos ver agora no livro de Marcos. E você muitas vezes pode confundir humildade com preguiça. E especificar o que você precisa não é orgulho, é honestidade. Especificar o que você precisa não é orgulho, é honestidade. Orgulho seria exigir que Deus... Dá só mais um pouquinho de retorno, por gentileza, Tiago. Então, orgulho seria exigir que Deus faça tudo do seu jeito. Mas pedir especificamente, enquanto se submete à vontade dele, é apenas ser claro sobre uma necessidade real. Nós vemos isso no livro de Esdras. Esdras havia falado ao rei que o Deus deles, o Deus do povo de Israel, era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus da batalha, era o Deus da guerra, era o Deus que criou todas as coisas, era o único e poderoso Senhor. E aí ele falou, como que agora eu posso vir e nessa travessia até chegar a Jerusalém, pedir guardas para me protegerem? Será que o meu Deus não pode me proteger? E eles fizeram ali, clamaram um jejum de alguns dias, se humilhando diante de Deus. Não manipulando, Deus vai nos guardar, então a gente não precisa de exército. Mas o que eles fizeram? Humildemente. Eles fizeram um propósito específico para que fossem guardada a sua chegada até Jerusalém. Então as pessoas, normalmente, os cristãos, e é importante que você preste atenção nisso, usam 3 desculpas principais para fazer orações vagas. A primeira, eu não quero limitar a Deus com pedido específico. Se eu peço a Deus algo específico, eu posso estar limitando a Deus. É uma desculpa? Sim ou não? Porém, você não pode limitar a Deus. E a palavra diz que Ele faz sempre além daquilo que pedimos ou pensamos. Consegue entender? A palavra tem resposta para cada uma das suas perguntas. Mas você consegue sim limitar a Deus quando você limita a si mesmo. E você acaba nunca vendo respostas na sua vida por fazer pedidos que não são claros, que não são objetivos, que não são tangíveis, que não são mensuráveis, que não são verificáveis. Então, se você pede por dinheiro para comida especificamente, o Espírito Santo pode ir lá e abrir uma porta de trabalho na sua vida. Uma porta de emprego, uma oportunidade de empreender, de abrir um negócio, uma empresa, uma situação. E isso significa que Deus respondeu sua oração, sim ou não? Mas você pediu comida, mas Deus te deu uma porta de emprego, ou uma oportunidade, ou um negócio. Isso é a direção que a Bíblia te dá, que Ele te faz além do que você pede. Isso é Deus respondendo melhor, de forma superior, aquilo que você pediu de forma específica. Aquilo que a gente precisa, e não aquilo que a gente quer, exatamente. Então a segunda desculpa, a primeira é qual? Não quero limitar a Deus. A segunda, Deus sabe o que eu preciso, então não preciso dizer. Logo, para que então especificar? Claro que Ele sabe o que você quer dizer, não é verdade? Senão Ele não seria onisciente. A palavra afirma que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está em todos os lugares e Ele sabe de todas as coisas. Não é à toa que nós falamos que antes que venhamos a falar, Ele conhece os nossos pensamentos. É por isso que os fariseus, quando Jesus estava na multidão pregando, fazendo milagres, eles pensavam, o que esse cara é? Esse aí está fazendo... E Ele falava, vocês estão perguntando quem eu sou? Porque mesmo aquilo que você não fala, Ele conhece. É por isso que a palavra diz que Ele esquadrinha os nossos corações.
Independente disso, Ele quer que você seja específico. Lucas 11, 1 a 11, vamos ler esse versículo junto? Lucas 11, do 1 ao 11. Certo dia, vamos entender na Bíblia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. Aí o Senhor começou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Ele não disse, dá-nos a provisão de cada dia. Não, estou falando de alimento. Dá-nos o pão nosso de cada dia. O pão. Próximo. Perdoa os nossos pecados. Ele não falou, nos perdoa. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem. Ou seja, ele já sabia que ele morreria e ressuscitaria, e nós desfrutaríamos do perdão de Deus. Sim ou não? Nós desfrutaríamos do perdão de Deus. O perdão dele já é sobre nós. Mas para que isso venha manifestar, desatar o benefício de sermos perdoados, a bênção de ser perdoado, nós precisamos perdoar aquele que nos ofendem. Então, por mais que você já tenha o perdão de Deus, para desatar aquilo que o perdão de Deus traz sobre a sua vida, você precisa perdoar aqueles que também te ofenderam. Então, Jesus está te ensinando a orar de forma específica. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos todos que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação. Então, Jesus lhe disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães. Empreste-me o quê? Por que ele não falou empreste-me alguns pães? Empreste-me quantos pães? 3, de forma específica. Porque ele poderia dizer: meu amigo, você tem alguns pães aí? O cara voltar com um pão. Meio pão, sim ou não, Enzo Pietro? Sim ou não? Sim. Mas ele precisava de um número específico. Então Jesus lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro de casa, responda: ei, não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos estamos deitados, não posso levantar agora, estou cansado, não posso te dar o que você me pede. Digo a vocês que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por seu amigo, por causa da importunação, aí Jesus está te ensinando ao quê? A ser persistente. Compreendem? Jesus está nos ensinando que às vezes você não vai ter de primeira, você precisa persistir. A jornada da fé é assim, algumas coisas ele te responde de imediato, outras coisas você precisa persistir em oração, desenvolver o seu caráter na fé. Porque às vezes você vai pedir alguma coisa por orgulho, por vaidade extrema, simplesmente para que o seu vizinho possa ver, para que a sua família possa contemplar, e aí Deus ele até quer te dar, só que ele não pode te dar por essa motivação. E aí você tem que orar de forma persistente, até que você entende que não adianta orar daquela forma, tem que ser de uma outra maneira, por uma outra motivação. Você está entendendo? Você tem que se humilhar para entender que aquilo veio dele, que aquilo demandou sacrifício da sua parte, mediante ao esforço, eu quero dizer, mediante ao quebrantamento, mediante ao reconhecimento da dependência do Senhor Jesus, até que a sua motivação seja transformada e você esteja apto para receber. Estão entendendo? Então ele nos ensina, seja persistente. Por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Bata e a porta será aberta a vocês. Por isso, todo aquele que pede, recebe. E quem não pede? E quem só pede alguns pães? E quem não é específico? E quem não importuna? E quem não fala porque Deus já sabe? O que busca, encontra. O que pede, recebe. O que bate, a porta será aberta. Versículo 11. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Vamos ao 12. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aleluia. Glória a Deus. Gente, dá uma salva de palmas. É maravilhoso demais. Você desfruta disso. Eu desfruto disso. Isso é um presente do Senhor para nós. Então, essa é a segunda desculpa. Eu não preciso especificar porque Deus sabe, Ele conhece meu coração, Ele conhece a minha mente. O processo de especificar, portanto, nós entendemos que faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. O pedido te força a enxergar e a pensar honestamente sobre o porquê você está pedindo aquilo. Aquilo te faz confrontar se você simplesmente necessita ou se é um capricho. E muitas vezes é um capricho que Deus vai querer realizar. Como Deus me permite ver, acender as folhas, os galhos. Um capricho. Mas Ele me permitiu. Só que alguns outros caprichos Deus ainda não me deu. Porque é um desenvolvimento contínuo. Até que eu seja aprovado, esteja preparado. Então você consegue discernir realmente o que você precisa daquilo que realmente é legítimo ou você realmente não precisa. Mas a oração vaga permite que você evite essa honestidade, que você às vezes está pedindo só por um ego. A oração vaga, ela permite que você seja covarde. Se Deus não fizer, mas eu orei para Deus curar, mas talvez Deus curou numa outra área. A oração vaga, ela te permite ser covarde. A oração vaga, ela te permite ser omisso. A oração vaga, ela te permite ser simplesmente uma pessoa que nunca vai se decepcionar na fé, porque você nunca pediu específico. Então você nunca vai saber se você teve ou não um não da parte de Deus. E muitas pessoas têm dificuldade com o não. Então, é exatamente por isso que você ora vago, para nunca lidar com o não, o negativo de Deus para você. Mas isso não é covardia, quando você ora de forma específica. Porque a fé verdadeira exige risco. Vou repetir. A fé verdadeira exige risco. Estava ouvindo um testemunho de um irmão que decidiu arriscar na fé. Deus, o Senhor me orientou então a não tentar mais na própria força do meu braço? Estava tentando de todas as formas, para eu aguardar no Senhor? E o que aconteceu? Uma provisão financeira foi direcionada a essa pessoa. Um amigo enviou para essa pessoa, quando eles começaram, R$1.000, R$2.000, simplesmente porque conversaram, você tem tanta gratidão por você foi importante na minha vida, e foi enviado ali um recurso para essa pessoa de forma totalmente inesperada. Consegue entender? A fé exige riscos. A fé exige de você sair do seu ponto de controle, do seu ponto de domínio, do seu ponto de meus acessos, minhas conexões, meu networking, meu intelecto, meu diploma, meus tantos idiomas, meu dinheiro, minha fama, meus seguidores. Meu irmão. Então, isso nos permite entender, que é um primeiro ponto para você anotar, que a oração específica, ela honra a soberania de Deus. A oração específica, ela honra. A oração vaga é uma desonra de pessoas que se acovardam com medo de receber um não, com medo de não ter uma oração respondida. Aí elas não arriscam na fé. Então, princípio 1, especificidade é um ato de confiança, não de manipulação. Amém? Glória a Deus. Então muitas pessoas pensam que ser específico é tentar controlar, mudar, fazer de Deus seu mordomo. E muitas pensam que a espiritualidade verdadeira é aceitar tudo positivamente, sempre dizendo de forma vaga e traduzindo para a sua maneira de se conduzir o que Jesus falou. Seja feita a tua vontade, Deus. Aí uma oportunidade está diante de você. Aí você fala sempre assim, Deus, seja feita a tua vontade. Você não vem e declara. Quantas vezes eu já fiz esse tipo de oração? Deus, seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, faça. Mas o Senhor te ensina a escolher, criatura. A bênção e a maldição coloco diante de vós. Sim ou não, Nídia?
Ele te ensina a escolher. A bênção e a maldição coloco diante de vós. Quando Ló é chamado pelos anjos para poder deixar Sodoma e Gomorra, porque Deus queria destruir aquela cidade, qual foi a decisão de Ló? Os anjos queriam levá-lo, diz a palavra, para um lugar alto. Sim ou não? Para um lugar mais alto, superior, diz a palavra. Mas o que Ló disse? Não, eu prefiro ficar aqui. Ló escolheu, meu amigo. Para de acreditar no determinismo barato, muitas vezes trazido pelo estoicismo, que tem uma vertente muito interessante para se estudar e entender, mas em sua totalidade, ela não supera a palavra. Então muitas pessoas simplesmente não escolhem porque elas acham que existe um determinismo. Ai, Deus, seja feita a tua vontade. Não, irmão. Tem hora que você tem que escolher e declarar. Eu fiz assim, comecei a agir assim em algumas coisas da minha vida. Uma oportunidade que me foi dada, eu comecei a declarar: Deus, é isso, eu estou escolhendo e eu estou declarando. Se o Senhor não quiser, eu vou ser grato. Eu vou abrir de fato meu coração e dizer: obrigado, Senhor, por ter fechado essa porta. Mas se o Senhor me permite escolher, é isso que eu estou escolhendo. E eu declaro agora essa porta aberta para mim. E a resposta foi trazida. Amém. Aleluia. Então, nós agora já temos a consciência que dizer seja feita a tua vontade, assim na terra, seja feita a tua vontade, seja feita, não deve ser usado por nós simplesmente para sermos omissos, covardes. E a palavra diz que aquele que tem consciência sobre determinada coisa, mais é cobrado sobre ele. Agora você decidiu vir à igreja, você já tem consciência. Não dá mais para agir da mesma forma. Não é verdade, Rubens? Aleluia. Então, a fé verdadeira, ela arrisca pedir de forma específica, verificável, sabendo que Deus pode dizer não. E quando Ele diz não ao pedido específico, você aprende. Se você não pede específico, você não aprende nem com sim, nem com não. Porém, a oração específica é um ato profundo de confiança na bondade e no poder de Deus. Vou repetir. A oração específica é um ato profundo de confiança na bondade e no poder de Deus. Jesus, ele orava para que aquilo que ele manifestasse em sua palavra, em suas intercessões, tivesse poder nas suas palavras para realizar. Aí você fala assim: como assim, Davi? Jesus era Deus. Mas, para quem não estava aqui no último culto, nós fizemos uma pergunta. Jesus curava, parava a tempestade, levantava o paralítico, ressuscitava mortos como Lázaro, como Deus ou como homem? Nós entendemos que ele era 100% Deus, assim como ele era 100% homem. Essa ambiguidade existe na palavra e acabou, você tem que aceitar. Mas ele não curava como Deus. Entende, Rosimar? Ele curava como homem. Porque a palavra diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. É por isso que ele orava. Porque se ele fosse agindo só no poder de como era Deus, ele não precisava orar. Deus precisa orar, gente? Não. Jesus orava porque ele agia como homem. É por isso que ele usava tanto do seu tempo para buscar a Deus. Olha o que diz a palavra, vamos ler bem rapidamente para encerrar. Lucas 5,16. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Porque ele era homem, ele dependia do Espírito Santo, mesmo sendo Deus. Aceita a dualidade da palavra. Cresça no conhecimento da palavra. O que a palavra diz em Marcos 1,35? Não se distraia. Marcos 1,35. De madrugada, gente, Jesus era Deus. Deus precisava levantar de madrugada. Ele podia, como homem, falar assim: deixa eu descansar mais um pouco. Mas ele entendia que, como homem, ele precisava buscar o Espírito Santo. Então, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto. E ali orava. Lucas 6,12. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte, a fim de orar. E passou alguns minutos orando. Passou o que, gente? A noite orando a Deus. Amém?
Então, eu quero que nós tenhamos essa convicção que uma oração vaga produz uma fé vaga. Uma fé vaga produz uma vida inteira vaga. Eu vou repetir. Uma oração vaga produz uma fé vaga. E uma fé vaga produz uma vida espiritual inteira vaga. Então, comece a orar de forma específica. Escolha horários específicos para orar, para ter disciplina de oração. Senão você vai ser refém dos imprevistos, refém do seu cansaço. Como que você vai fazer oração específica se você só ora à noite quando chega em casa cansado, na hora de dormir? Então, se você está ocupado demais para orar, isso quer dizer que você está lutando com as próprias forças. E se você está lutando com as próprias forças, você é limitado demais. A sua vida talvez será média demais. Você está muito aquém daquilo que Deus realmente deseja fazer através da sua vida. Porque a palavra nos ensina que a vontade dele para nós é que nós venhamos a prosperar. É que nós sejamos, através dele, vasos de honra. Que nós sejamos, através deles, sacerdotes reais. Que nós sejamos, através do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres poderosos. Que nós sejamos, através deles, aqueles que mudam o curso de uma geração inteira. Então se coloque de pé, em nome de Jesus. Amém.